Olá, boa noite a todos. Boa noite mais uma vez para aquelas pessoas que eu vi na noite de ontem. Graças a Deus foi uma bênção. Foi muito bom ter estado aqui com vocês. E hoje, mais uma noite, mais uma oportunidade. Vendo algumas pessoas que ontem não vi. Daniel, a Giovana, bom ver vocês. E quero agradecer mais uma vez a Amanda e essa igreja pela oportunidade, pela confiança e pela responsabilidade também de falar do amor de Deus e falar da palavra dele. E que durante essa noite, essa mensagem, ela possa, de alguma forma, falar aos nossos corações e que possa causar em nós uma mudança de vida. Gostaria, nesse momento, um pouco diferente de ontem, antes mesmo de abrirmos no texto bíblico dessa noite, convidar a todos para que possamos falar ao nosso Deus. Oremos. Santo Deus, bendito Pai, que habita nas alturas dos céus, nós somos gratos porque, mais uma vez, o Senhor nos sustentou durante este dia, o Senhor nos auxiliou nas nossas dificuldades, nas nossas tarefas, e obrigado porque nos trouxe até a Tua santa casa de oração. Nesse momento, nós gostaríamos de pedir para que o Senhor possa estender as Tuas bênçãos e o Teu amor a essa igreja, e não só para nós que estamos aqui, mas para aqueles que também estão nos acompanhando através do celular ou da televisão, mas onde quer que elas estejam, que o Teu Espírito também possa falar ao coração delas. Que o Senhor nos instrua e que nesse momento o Senhor possa falar através de mim e que eu seja apenas um instrumento e que tudo possa ser feito de acordo com a Sua vontade. Permaneça com cada um de nós e que, por favor, nós gostaríamos de pedir para que essa mensagem não seja apenas uma mensagem comum ou que essa semana não seja apenas uma semana de oração comum, mas que possa ser para nós um divisor de águas na nossa vida e que o Senhor possa nos moldar. Permaneça conosco, em nome de Jesus. Amém. Como vocês já puderam perceber, o tema de hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre a cura de Deus. Para isso, gostaria de pedir para que vocês abrissem as Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 1. Evangelho de Marcos, capítulo 1, a partir do verso 39. Por incrível que pareça, a mensagem de hoje vai ser um pouco parecida com a dinâmica que foi feita aqui. Nós vamos ler os versos daqui a alguns instantes e logo após a mensagem, até determinado ponto, ela vai seguir um paralelo entre duas coisas muito importantes que a gente precisa entender hoje. Evangelho de Marcos, no capítulo 1, a partir do verso 39. Amém? A Bíblia diz o seguinte: então ele percorreu toda a Galiléia, pregando nas sinagogas e expulsando os espíritos. Verso 40. Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: sim, eu quero, seja purificado. Verso 42. Imediatamente a lepra o deixou, e ele foi purificado. Podem parar por aqui. A mensagem de hoje, ela vai trazer talvez alguns pontos diferentes do que nós costumamos ouvir. É claro que por ser parte do Evangelho e de ser algo que nós já conhecemos, que Jesus fez, que é a cura desse leproso, nós por várias oportunidades já ouvimos sobre essa mensagem. Mas hoje eu gostaria que a gente parasse para analisar os próximos minutos de uma maneira muito pessoal. Que a cada palavra que for dita, que a gente possa refletir em nós, na nossa vida, como que tem sido. E para isso, assim como ontem, e pelo menos o que até agora eu penso em fazer durante as noites que vamos seguir por aqui, é sempre pegar a mensagem e dividir em alguns tópicos, que talvez fique um pouco mais simples da gente entender e da gente refletir em nós também. O paralelo que eu gostaria de fazer nessa noite é entre a doença da lepra e entre a enfermidade do pecado. Nós sabemos que antigamente, naquela época, na época que Jesus esteve aqui, a lepra
ela era uma doença que espantava. Diferentemente das outras doenças que eram um pouco mais internas ou por algum problema na nossa imunidade ou no nosso fisiológico, a lepra, claramente você conseguia saber que aquela pessoa estava sofrendo daquele determinado tipo de mal. E espantava porque a lepra era algo que causava uma determinada agonia daquelas pessoas que viam alguém com lepra. A lepra, ou hanseníase, ela atacava a nossa pele. E aí fazia com que aos poucos ela fosse danificada. Mas não eram pequenos cortes, eram danos bem grandes e as pessoas elas conseguiam perceber até mesmo de longe. E dos tópicos, já para a gente começar nessa noite, o que a lepra causava naquele momento? Era uma deficiência que distanciava as pessoas. Quando a gente vai ler nos escritos de Ellen White, a gente percebe que as pessoas que não tinham lepra, quando elas se aproximavam, entre aspas, de alguém que estava sofrendo dessa doença, elas tinham que ficar a pelo menos 2 metros de distância. Então, vamos tentar comparar um pouco a lepra com a pandemia que nós estamos vivendo hoje. A gente tem a nossa proteção através das máscaras e para aquelas pessoas que ainda têm um problema muito grande em ser contaminada, elas querem ficar completamente distante das pessoas. Elas querem ficar completamente afastadas. Era mais ou menos nesse sentido que acontecia com a lepra. Mas a lepra, ela era algo muito individual. Aqui está todo mundo de máscara e, assim, a gente não sabe se tem alguém contaminado ou não na rua ou no trabalho e a gente simplesmente fica com a máscara normalmente. Agora, quando uma pessoa que sofria lepra, ela via que as pessoas ficavam longe, devia ser uma tristeza e uma angústia muito grande que ficava no coração da pessoa. Porque imagina, você saber que você está sendo, de alguma forma, motivo de nojo para alguém ou de medo para alguém. Era dessa forma que a lepra ela funcionava. E o primeiro paralelo com a nossa vida hoje, com o pecado, é que o nosso pecado não faz com que as pessoas se distanciem de nós. O pecado que habita em nós, seres humanos, ele faz com que a gente se afaste de Deus. Ontem nós falamos um pouco sobre quando Deus ele criou o mundo e tudo era perfeito. Mas não cheguei a falar tanto de Adão e Eva. E hoje a gente vai aprender um pouquinho, agora, nessa pequena ilustração, falando sobre Adão e Eva. Quando tudo era perfeito, Adão e Eva, eles foram seres humanos privilegiados, porque eles podiam ficar fisicamente com Deus, sem ter nenhum tipo de dano, porque o pecado não habitava neles até aquele momento. E todos os dias, quando o sol estava se pondo, Deus ele chegava ali em pessoa para poder conversar com Adão e Eva. Sabe, bater um papo normal, como amigos que se falam, como Daniel e a Giovana, que são irmãos, quando não brigam. Era dessa forma que Deus estava com Adão e Eva, porque eles não tinham pecado, então não tinha nenhum motivo para que eles se escondessem ou se distanciassem. Mas o que começou a acontecer a partir do momento em que Adão e Eva eles entram na natureza de pecado? A primeira consequência é a vergonha, que começa a preencher o coração deles. E dali eles já arrumam um jeito de esconder a nudez. E agora, quando Deus aparece, Adão e Eva, eles se afastam. Eles fogem da presença de Deus. Porque esse sentimento de vergonha, esse sentimento de culpa, é o que faz com que a gente, até hoje, por causa do pecado, não se aproxime tanto de Deus. Quando a gente entende a nossa natureza pecaminosa, a gente precisa entender que nós realmente não somos dignos. Como foi falado ontem, nós não temos a mínima dignidade de sequer estar aqui. Mas o amor de Deus é tão grande, por não habitar, não ter nenhum vestígio de pecado no coração dele, ele nos dá essa oportunidade da gente vir aqui. Independente de como você passou o seu dia, se a tua mente foi para longe de Deus, se ela chegou mais próximo de Deus, se você fez coisas que de alguma forma envergonhassem o nome dele ou não, Deus ele deu a oportunidade para que a gente estivesse aqui. E algo que aconteceu comigo hoje foi que eu percebi que eu falei menos com Deus do que das outras vezes. Algumas pessoas aqui sabem, a Amanda também sabe, eu vim direto do trabalho, mas o trabalho, o colégio, a nossa faculdade, nada nos impede de falarmos com Deus, mesmo que seja em pensamento.
Então, de alguma forma, absolutamente nada nos impede de estar mais próximos do nosso Deus, de ter um relacionamento com Ele. Nada externo. Unicamente o pecado é aquilo que faz com que a gente se distancie. E hoje, por algum motivo, não porque eu tenha feito algo errado ou pensado algo errado, mas eu fiquei pensando, hoje eu falei menos com Deus. Mas, de qualquer forma, Deus ele dá a oportunidade para que a gente venha até a casa dele. E uma das coisas que a gente já vai parar para perceber daqui para frente, nos tópicos adiantes, é que a doença que estava no coração, que estava no corpo daquela pessoa, daquele homem que foi curado, não impediu que Jesus se aproximasse, mesmo com a pressão de fora fazendo com que Cristo não chegasse próximo daquele homem e o tocasse para que ele fosse curado. Então, o primeiro tópico de hoje é a gente entender que, assim como a lepra causava um mal antigamente, o pecado ele causa um mal hoje em nós. A lepra é consequência do pecado, que hoje habita em nós. Qualquer doença, qualquer coisa ruim que não venha de Deus é a consequência do pecado. A gente não querer estar tão próximo de Deus por causa do nosso coração é a consequência do pecado. Então, hoje, a gente dificilmente vê pessoas leprosas, mas nós temos uma doença muito pior que está dentro de nós, que é o pecado. E o pecado, ele é algo mais difícil de perceber porque não é nítido, não é visível. E o pecado, ele começa de forma talvez inconsciente na nossa mente, no nosso coração. E o pecado, ele faz com que aos poucos, mesmo que a gente não perceba, a gente vai se distanciando de Deus aos poucos, que nem a dinâmica que a Giovana contou. Sansão, ele era uma pessoa que frequentava a igreja, estava ali nos cultos a todo momento, ele orava, era uma referência para as pessoas, e do nada ele começa a se afastar aos poucos, e se junta com alguém que não acrescenta espiritualmente para a vida dele, e até as coisas mais simples que nós, como adventistas, sabemos, que é não nos alimentarmos de algo imundo porque sabemos que vai fazer mal para nós, Sansão já estava fazendo, mesmo tendo a consciência disso. Então, isso prova que, por mais que a gente conheça muitas coisas da Bíblia, por mais que a gente já tenha tido um relacionamento muito próximo de Deus, isso não nos impede de, algum dia, a gente estar longe dele. E é isso que precisa fazer com que a gente seja dependente dele. A nossa dependência de Deus é a partir do momento que a gente nota que, quando nós não dependemos dele, nós vamos nos perdendo a cada dia mais. O próximo tópico que acontecia com os leprosos naquele contexto é que eles precisavam morar longe dos muros, longe da sociedade. Eles precisavam, vamos supor que seja assim, da porta da igreja para cá, para dentro, é onde tem as cidades, onde tem as lojas, os mercados. E do lado de fora é onde ficam os moradores de rua, aquelas pessoas que não têm rumo. E a lepra causava isso nas pessoas. Pelo fato de elas terem essa doença, elas não podiam entrar da porta para dentro. Elas tinham obrigatoriamente que ficar do lado de fora. E o que isso tem a ver com a nossa vida com Deus? Quanto mais o pecado ele vai nos atingindo, quanto mais o pecado ele vai afetando a nossa vida, os muros para dentro é como se fosse a vida com Deus. É como se fosse esse relacionamento com Ele. Que nem foi falado ontem de ter o coração guardado em algum texto de Provérbios, que vocês vão saber amanhã. Guardar o coração, nesse caso, é estar dentro dos muros. E o muro é o que representa a proteção de Deus. Eu não sei se algum de vocês já viram algumas imagens que, assim, é uma família. E a mãe e o pai estão fazendo uma espécie de coração, e aí dentro do coração está o filho. E ali o filho está guardado. Porque o que isso significa? Quando o filho, quando a filha, eles estão sob a proteção dos pais, e essa proteção não é por elas serem incapazes de fazer alguma coisa, mas é porque talvez a gente, como filho, reconheça que sem o auxílio de pessoas mais sábias para nos ajudar, a gente se perde. E a gente pode perceber esse exemplo na parábola do filho pródigo. Enquanto ele estava dentro dos muros, as coisas estavam funcionando, mesmo que o coração dele não estivesse mais ali. Agora, a partir do momento que ele pede a parte dele da herança e decide ir dos muros para fora,
a gente percebe que agora, pela independência dele, a vida dele vai buraco abaixo. Assim como aconteceu na vida de Sansão também. Isso não só na ilustração, mas a Bíblia relata isso. Que quando agora Sansão começa a agir por vontade própria, ao invés de ser guiado, ao invés de ser purificado diariamente, a doença do pecado começa agora a estar mais evidente na vida de Sansão, mesmo que ele fosse uma pessoa escolhida. E isso deve servir de lição para nós. Aqui a gente faz as coisas na igreja, ou a gente tem responsabilidades. A gente pode tocar na igreja, a gente pode orar dentro da igreja, a gente pode cantar, pregar, organizar, a gente pode fazer um monte de coisa. Mas não adianta muito a nossa mente e o nosso coração estarem desfocados. A partir do momento que o nosso coração ele é responsável por bombear o sangue para todo lado, a nossa vida com Deus ela vem a partir do nosso interior. E o nosso coração ele precisa estar guardado exatamente por isso. Porque a partir do momento em que Deus ele é a pessoa que está cuidando de tudo, nós automaticamente vamos ser conduzidas por Deus. E isso faz com que a gente reflita muito na nossa vida hoje. O que tem acontecido comigo e com vocês? O que tem acontecido com o nosso coração? O nosso coração ele tem sido realmente guardado? E isso eu não falo de nada de estar aqui na igreja ou não, de vir à igreja ou não. É na nossa vida pessoal, durante o nosso dia. Como é que tem sido o nosso relacionamento com Deus? Como que tem sido as nossas conversas com Ele? Como tem sido as nossas orações? Como tem sido a gente buscar aquilo que Deus quer para nós? É isso que faz com que, aos poucos, a gente continue sendo purificado mais e mais. O próximo tópico é o seguinte: eles eram considerados excluídos da graça divina. Pelo simples fato deles serem leprosos, isso fazia com que as pessoas olhassem para eles e pensassem assim: essas pessoas não merecem ser salvas. Essas pessoas elas não merecem ser ajudadas. E isso a gente pode dar um exemplo um pouco parecido hoje. A gente sabe que nas últimas semanas um caso do Lázaro repercutiu e a gente sabe que, infelizmente, ele acabou sendo assassinado, mas o que costuma acontecer com o nosso coração? Quando a gente vê que alguém está fazendo um mal muito grande para as pessoas ou no país onde a gente mora ou no mundo onde a gente vive, quando essa pessoa ela agora deixa de existir, mesmo que a gente não queira, talvez lá no fundo dê aquele sentimento de alívio. Olha, uma pessoa a menos para poder nos incomodar tanto ou fazer tanto mal a outras pessoas. Mas vamos parar para pensar no seguinte: Saulo ele era uma pessoa que matava os cristãos e muitas pessoas naquela época provavelmente queriam que ele não estivesse vivo. Agora, imagina se Saulo ele morre antes de ser transformado. Imagina quanto que talvez o cristianismo não teria avançado. Então isso mostra que quando o pecado ele age muito na vida de alguém, talvez a gente tenha esse olhar. O interessante é que nessas histórias e nessas comparações, a gente pode representar em um ponto os leprosos e, ao mesmo tempo, em outras situações, a gente pode representar aquelas pessoas que aparentemente estão curadas. E nesse caso, nós seríamos as pessoas dos muros para dentro que olhariam para outros e pensariam assim: olha, talvez para aquela pessoa já não haja mais esperança. E quando a gente tende a pensar dessa forma, talvez o nosso coração que esteja se perdendo, mas a gente não consegue enxergar. E mais uma vez deve servir para um momento de reflexão para nós. Como que tem sido os nossos pensamentos? Será que hoje, a gente parando para olhar, a gente consegue perceber que Deus ele tem agido? Ou que a gente tem sido essas pessoas que olham talvez até mesmo para nós ou para outras pessoas e pensem: não há mais esperança para mim, ou não há mais esperança para aquela pessoa. Próximo tópico, e a gente já vai se aproximando do final. Quando alguém tocava uma pessoa leprosa naquela época, essa pessoa ela era contaminada. E o interessante é que quando novamente a gente vai olhar nos escritos de Ellen White, e a gente percebe que quando Jesus ele se aproxima dos leprosos, as pessoas e até mesmo os discípulos, eles tentam de alguma forma impedir que Jesus chegasse perto. Porque, é lógico, os discípulos sabiam que Jesus ele era Deus, mas
todas as pessoas que encostavam em algum leproso naquele momento, elas eram contaminadas. Então, a cabeça dos discípulos iam pensar da mesma forma para Jesus. Só que agora o que acontece? Há uma diferença. Quando nós, seres humanos, nós lidamos com o pecado, nós somos afetados pelo pecado. Agora, quando Jesus ele lidar com o pecado, isso causa uma transformação em nós. Quando Jesus ele entra na nossa vida, na vida de nós pecadores, nós somos transformados. Agora, um outro ponto que a gente precisa se atentar. Existe a diferença de Jesus ele só estar ali, ao redor, cercando. E existe a diferença dele realmente pegar e entrar na porta. Quando a Bíblia fala que o inimigo ele está como um leão andando ao nosso redor, isso não significa que ele vai ter êxito no ataque que ele for fazer. E a mesma coisa Deus. A gente, pelo menos nos ambientes aqui da igreja, a gente é cercado das coisas de Deus e das bênçãos de Deus. Mas isso não significa que Jesus está entrando em nós. Isso não significa que Jesus está entrando no nosso coração. Isso também deve servir muito para nós, porque talvez mesmo a gente estando aqui hoje, a gente tenha deixado mais o inimigo entrar do que Jesus entrar. E a gente consegue perceber a diferença. Quando Jesus ele entra, há uma mudança no nosso coração, há uma mudança de dentro para fora. E as pessoas elas conseguem de alguma forma perceber que há uma renovação, mesmo que seja aos poucos, mesmo que tenha que demorar uma quantidade muito grande de tempo. Mas as pessoas conseguem perceber que, olha, antigamente essa determinada pessoa fazia isso e hoje, graças a Deus, ela não faz mais. A gente consegue perceber a diferença quando Jesus entra na minha vida ou não. E isso serve para nós. Porque lá no fundo a gente pode parar para pensar assim, olha, eu sou pecador, eu não mereço as bênçãos de Deus. Mas a gente consegue perceber assim, mesmo não merecendo, o Senhor usava pessoas indignas para a obra dele. E eu também posso ser usado dessa forma. A gente pode ter esse olhar. E normalmente quando a gente tem esse olhar de que a gente é nada e Jesus é tudo, aí sim nós somos transformados. E é isso que Jesus fazia naquela época e faz hoje. Ele consegue operar os milagres que para nós não há mais esperança. E o milagre que mais precisa ser colocado no nosso coração é o milagre de que ele vai nos restaurar até o dia da volta dele. E um outro milagre que a gente deve pensar em consequência disso é que quando ele voltar, ele vai levar aqueles que perseveraram até o fim e escolheram ser transformados. Eu vou falar um pouco mais da nossa faixa de jovens, que é lógico que todos têm as suas dificuldades, mas eu vou falar naquelas que a gente já está vivendo. Para nós jovens, não é muito simples pegar e, abandonar tudo que está lá fora e escolher ser de Deus. Escolher pegar e vir à igreja. E é normal que talvez em algum momento a gente tenha as nossas atitudes de jovens. A mãe chama a gente, o pai chama a gente, às vezes a gente demora um pouco para fazer. Ou nem precisa ser os nossos pais. Talvez a gente tenha alguma tarefa para fazer em casa. Só que a gente, talvez, em algum dia esteja um pouco mais preguiçoso, a gente já não quer fazer. Isso são formas de demonstrar que nós também passamos pelas nossas dificuldades. Mas isso também mostra que as nossas dificuldades, nas mais simples que elas sejam, elas precisam nos ajudar a estar mais próximos de Deus. A Bíblia fala, tudo posso naquele que me fortalece. E a gente só pode ser fortalecido quando a gente está fraco, quando a gente se sente fraco. E aí também a Bíblia vai falar que quando estou fraco, assim estou forte. É aí que estou forte. E é por isso que nós, jovens, adultos, crianças, precisamos perceber a nossa dependência de Deus. Quando nós percebemos a dependência de alguém, é porque sabemos que por nós mesmos nós vamos nos conduzir para algo ruim, para decisões erradas. E isso mostra que Deus ele precisa entrar na nossa vida de tal forma que aconteça desse jeito aqui. A palavra de Deus, ela gera vida, ela cria fé, produz mudanças, assusta o inimigo, realiza milagres, cura feridas, edifica o caráter e nos purifica de todo mal. Se de alguma forma você se sente perdido espiritualmente e talvez nem saiba como que você está com Deus nesse momento, esse pequeno trecho, ele está aqui para mostrar como a gente está sendo. A palavra de Deus, ela gera fé, ela
ela gera vida, ela nos purifica, ela edifica o nosso caráter, ela realiza milagres e ela cura feridas. Será que a partir do momento em que a gente entrou na igreja, isso tem acontecido com a gente? Será que hoje a minha família pode olhar para mim e perceber, olha, hoje ele está sendo menos dele e quer ser mais preenchido de Deus? Hoje ele olha menos para ele e talvez para alguma qualidade ou defeito que ele tenha. Mas hoje ele olha mais para Deus. Será que a gente tem sido dessa forma? As pessoas, elas não precisam ver os nossos momentos com Deus, mas elas vão perceber que estamos tendo um momento com Deus, a partir do momento que nós somos mudados. E não tem como isso não acontecer. Deus, ele é um ser que nele não habita pecado. E quando nós, através de tudo aquilo que a gente fala, que a gente pensa, que a gente mostra para as outras pessoas, a gente consegue fazer com que elas percebam se em nós habita Deus ou se habita o mal. E esse mal somos nós mesmos. E é por isso que, assim como ontem foi falado, hoje também precisa ser falado, que nós precisamos ser esvaziados do nosso eu. Nós precisamos nos preencher de Cristo. E assim, Cristo, ele vai fazer tudo isso. E mais uma vez eu vou falar, como ontem, por que antigamente a gente via tantos milagres e hoje a gente já não percebe tantos que acontecem? É por isso. Porque talvez, naquelas pessoas, o coração delas era um coração que elas percebiam que precisavam de Deus. E hoje a gente precisa perceber isso. E em nós, precisa gerar isso. Precisa edificar o nosso caráter. Precisa nos purificar. E o último ponto dessa noite. A ação de Jesus, ela acontece de acordo com a nossa decisão. Aqui nos escritos de Ellen White não chega a falar exatamente qual livro, mas fala o seguinte: é dito que, no momento em que Jesus pronunciou suas palavras, imediatamente teve uma transformação no leproso. Sua carne tornou-se sã, os nervos sensíveis, firmes os músculos. Tudo de ruim, todas as escamas e a aspereza que havia na sua pele desapareceram, sendo substituídas por um suave colorido, como da pele de uma saudável criança. Isso daqui foi o que aconteceu quando Jesus ele terminou de dizer: sim, eu quero, e que você seja purificado. Mas a gente precisa notar um outro ponto. Um verso acima é falado o seguinte: um leproso aproximou-se e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Aqui a gente consegue entender que Jesus ele realiza os milagres quando nós pedimos, quando nós vamos até Ele. E talvez a gente tenha medo ou não se ache digno de fazer algum pedido a Deus, seja na nossa vida espiritual ou em qualquer área da nossa vida. Mas Jesus ele age quando a gente pede. Isso mostra o nosso relacionamento com Ele. O leproso foi até Ele, se ajoelhou e falou: Senhor, me cura. Preciso ser curado. Em mim não tem habitado nada de bom. E talvez seja esse pedido que a gente precisa tanto fazer hoje. Talvez a gente continue morno e não tenha uma mudança de vida, uma mudança espiritual, porque a gente não tem falado com Deus. Senhor, eu preciso ser purificado. Eu preciso ser curado e ser curado de verdade. Eu quero me envolver mais nas suas obras. Eu quero estar mais conectado, não só à igreja, mas de quando chegar na igreja, olhar para cima e perceber que o Senhor que está nos conduzindo. Talvez seja esse o pedido que a gente precisa fazer nessa noite. Talvez seja esse o apelo que a gente precisa aceitar. Talvez a gente sequer precise ouvir mais tantas mensagens. Talvez a gente só precise agora fazer a nossa parte. É não ir para casa pensando que o sermão foi muito legal e na hora de se ajoelhar para orar a gente não faz isso. A gente só deita e dorme. Isso aconteceu comigo ontem. Eu cheguei em casa e aí na hora que eu fui deitar, eu já estava bem cansado por causa do dia de trabalho em si. E aí eu comecei a ter uns pensamentos: Senhor, poxa, muito obrigado. E pensando em algumas coisas que foram faladas ontem, mas eu sei que eu poderia ter pegado e ter me ajoelhado para poder orar. E aí só tive os pensamentos, nem tudo que eu queria falar com Deus eu consegui falar e dormir. Isso tem que fazer com que eu me sinta mal? Não necessariamente. Mas precisa fazer com que eu tenha uma mudança. Talvez isso já tenha acontecido com alguém. A gente
O alarme desperta, a gente acorda, mas não levanta. A gente desliga o despertador e volta a dormir. O que precisa acontecer? A gente precisa colocar 10 alarmes? Não. A gente precisa... Isso eu sei porque já tentei fazer isso. Mas o que a gente precisa perceber que na nossa vida com Deus é como na nossa vida ao acordar. Não é a quantidade de coisas que vão nos fazer acordar. É a nossa atitude em querer levantar. Na nossa vida com Deus, quando a gente se levanta, é quando a gente se ajoelha para orar. E é por isso que quando nós estamos fracos, estamos fortes. É incrível como que a Bíblia fala que o espiritual para as pessoas mundanas é loucura. Porque é exatamente isso. A gente parar para pensar que para a gente ser o primeiro, a gente tem que ser o último, isso não faz muito sentido. A gente parar para poder pensar num Deus que nem foi ontem, mas nem todas as pessoas estavam aqui ontem. A gente parar para pensar hoje que a gente está no JA de verão, na Barra. E aí, do nada, a praia ela se abre e a gente passa no meio, até as montanhas que ficam lá atrás. É uma coisa estranha a gente parar para poder pensar nisso. Mas é por isso que o nosso Deus, ele é o Deus do impossível. Porque ele consegue fazer em nós aquilo que a gente não tem a mínima capacidade. E é por isso que nós precisamos ir até ele. E para concluir, quando alguém é curado, outras pessoas vão saber das maravilhas do Senhor. Então, muito mais do que a cura servir para nós, agora a gente começa a perceber assim, olha, aquela pessoa ali, antigamente ela era de um jeito e antes ela era de outro. O que será que eu preciso fazer? Antes de começar uma programação do JA nesse último sábado, o Rony falou uma coisa que é interessante. Ele falou assim, eu não lembro exatamente o que ele pediu, mas foi o seguinte, talvez a gente não perceba, mas esses gestos eles podem transformar a vida das pessoas. E é por isso que precisamos estar em igreja, em um só corpo. Por isso que cada dom faz com que a igreja avance. E é por isso que a gente precisa realmente mostrar quem servimos. E é por isso que é tão importante mostrar para as pessoas que servimos a Deus. Porque se viermos à igreja e a nossa vida não for transformada, o nosso falar, o nosso agir e tudo que a gente pensa não for de Deus, como que as outras pessoas elas vão parar para pensar que o cristianismo deve avançar, deve mudar a vida delas? E é por isso que quando a gente olha para Paulo, a gente percebe a mudança que aconteceu. E por que o evangelho avançou tanto? Porque as pessoas viram que ele foi transformado. E com a gente? Será que pelo menos na nossa casa, a gente faz com que, mesmo a gente não sabendo, será que a gente consegue mostrar que a gente está sendo transformado? E é isso que faz com que a gente se aproxime do nosso Deus. É essa dependência dele. É a gente ser curado e a gente ser purificado. E, mais uma vez, chegou a hora da gente tomar a nossa decisão. Chegou a hora da gente entender que nós precisamos ter, sim, uma vida mais próxima de Deus. Precisamos, sim, não falar de prosperidade, mas entender que se eu me aproximar de Deus, uma mudança ela vai acontecer. E essa prosperidade não é parecido com o que é falado hoje. Não é nada financeiro, não é nada externo. É aqui no nosso coração. E é isso que vai produzir em nós perseverança para continuar até o final. E assim seremos capazes de, com Deus, perseverar até o fim. E aí, quando o fim chegar, nós vamos perceber que o fim é só o começo. Assim como ontem o batismo, ele começa numa nova vida, e já é a resposta do quiz, que vocês vão saber amanhã. O quiz, ele faz com que, o batismo faz com que nós tenhamos agora uma nova vida. E todos os ciclos que funcionam na nossa vida com Deus, elas terminam em algo e começam em outro. Quando a gente é chamado para um cargo, termina agora aquele período da gente só ficar sentado, e agora é a hora da gente agir. Quando a gente é chamado para a primeira semana de oração, isso mostra que, olha, está na hora de você olhar mais para mim, menos para você. E está na hora de você seguir adiante. Eu usei muitas pessoas, e você precisa ser usado, mas você precisa ser esvaziado de você. Você precisa ser preenchido. Você que enfrentava tantos problemas para poder estar com Deus, esse é o momento de você ser curado e agora começar uma nova jornada. Uma jornada em que você testemunha do meu amor. E é esse convite que Deus nos faz hoje. E, mais uma vez,
chegou a hora da gente tomar uma decisão do fundo do nosso coração. Por isso eu gostaria de pedir para que todos se colocassem de pé, para que a gente pudesse cantar esse último hino, que fala que chegou a hora.